No segundo vídeo sobre os óleos essenciais, eu inicialmente quero fazer essa pergunta para vocês. Se vocês conhecem os óleos essenciais e se vocês sabem como é que os óleos essenciais atuam cientificamente no nosso organismo. Então, a finalidade, a intenção desse segundo vídeo é explicar para vocês como é que os óleos essenciais eles atuam apoiando a recuperação e a prevenção, a recuperação da saúde e a prevenção da nossa saúde integral, né? Então, vamos dar um exemplo muito fácil de entender. Eu criei há muito tempo atrás o projeto, um movimento chamado Desinflama Brasil. O objetivo do Desinflama Brasil era ensinar ao maior número de pessoas que eu pudesse como é que elas evitariam a inflamação do DNA e como é que elas evitariam e recuperariam as células que já estão inflamadas no seu organismo. E esse projeto, ele é antigo, vocês podem ver toda a minha história, que tem muito lá, vídeos antigos, muitos antigos, lá no YouTube. Vocês podem ir lá e recuperar com o meu nome, ou vocês podem colocar www.dralvaroafonso.com.br, que nós temos um portal explicando como é que a gente desinflama o DNA. Daí veio a minha paixão pelos óleos essenciais, que depois que eu conheci os óleos essenciais do jeito que eu conheci, aí aconteceram aquelas coisas que nós chamamos de sincronicidade. Eu estava dando uma aula sobre doenças inflamatórias, sobre doenças autoimunes, eu estava dando uma aula sobre desinflamar o DNA num congresso e simpatizei com uma pessoa que também estava lá no congresso, que eu não conhecia. E depois que eu perguntei à minha cliente como é que ela tinha desinflamado, como é que ela melhorou tanto, aí eu lembrei do professor e comecei a assistir às aulas do professor que estava lá no mesmo congresso que eu, e eu não sabia que aquilo ali é uma coisa que nós chamamos de sincronicidade. Ele também é apaixonado pelos óleos essenciais. E quando eu fui assistir às aulas dele, são muitas aulas, ao contrário da minha pessoa, que tem todo um currículo baseado na prática, baseado no atendimento, baseado no acompanhamento de pacientes, o professor ele tem todo o currículo brilhante, por sinal, com todas as suas formações, especializações, e também tem experiência, mas hoje ele compartilha aí no mundo inteiro a experiência que ele tem com os óleos essenciais, e como qualquer pessoa que acaba conhecendo os óleos essenciais, ele também é um apaixonado por isso. E aí o que eu vi? Que um apaixonado estava começando a assistir a aula do outro apaixonado, e aí eu entrei de cabeça e comecei a estudar e comecei a aplicar os óleos essenciais e comecei a ver um resultado espetacular nos meus clientes. Por exemplo, eu trato basicamente de doenças o quê? Inflamatórias e doenças autoimunes, que é o nosso mote, nossa intenção de Desinflama Brasil. Então comecei a complementar aos medicamentos, complementar a atividade física, complementar ao trabalho de psicoeducação que nós fazemos, a inclusão dos óleos essenciais. Então, o que aconteceu? Aconteceu um resultado espetacular, impressionante. O que nós demorávamos muito para ter resultados, nós passamos a ter o resultado rápido. Por quê? Porque os óleos essenciais, a resposta dele, a percepção da desinflamação, do DNA, a percepção dos resultados é imediata. Exemplo. Existem óleos essenciais que eu acabei de usar, por exemplo, antes de gravar, que a gente coloca uma colherinha de chá de mel. Bota uma colherinha de chá de mel e coloca as gotinhas dos óleos essenciais nessa colherzinha de mel. E aí a gente usa, e usa dependendo do que a gente quer. A colher de mel
qual é a função do mel? A função do mel, como nós explicamos lá no Desinflama Brasil, é diminuir as citocinas, que são hormônios que se acumulam no intestino inflamado. E a função dessas substâncias, que são os óleos essenciais, cada um tem suas funções, mas essas funções do que eu usei ainda há pouco é de provocar uma desinflamação nos receptores que estão inflamados. Receptores praticamente de todo o organismo. Por exemplo, eu usei um deles, que é esse eu posso falar, não tem nenhum problema, que é extraído, a essência é extraído de uma árvore aqui do Brasil, que é a de copaíba, e os óleos essenciais da copaíba concentrados, né? E utilizados todo dia lá naquela gotinha de mel que eu coloquei na colherzinha de chá, quando são absorvidos pelo nosso organismo, vão atuar em determinados receptores. O que são os receptores? São a inteligência da célula, são as partezinhas das células que pegam as informações e levam para o núcleo da célula para que a célula possa formar outras substâncias e desinflamar e recuperar a saúde. Então, eu usei ainda há pouco uma concentração de óleos essenciais para fazer antioxidação. O que é oxidação? Oxidação é radicais livres, vocês têm essa noção? Quem conhece ferrugem, ferrugem é resultante da oxidação dos metais pelo oxigênio, que fica com aquele aspecto que nós chamamos de ferrugem, inflamatório, se for um organismo vivo, desequilibrado pelo excesso de radicais livres. Então eu usei uma quantidade concentrada de óleos essenciais que vão fazer a antioxidação, como se fosse um WD que a gente passa e tira o ferrugem da maresia. Eu moro em frente ao mar, tem muita maresia aqui e oxida os metais. Então, o WD vai lá e impede a oxidação e desoxida. Os óleos essenciais, eles têm essa capacidade, mas de fazer isso numa velocidade absurda, sem efeitos colaterais que nós encontramos nos medicamentos. E o copaíba, o óleo essencial de copaíba, ele atua em receptores que desinflamam os tecidos que estão inflamados. Então, a copaíba, ela vai ser utilizada com resultado específico, porque ela entra rapidamente no receptor inflamado e recupera a célula da desinflamação. E que doenças inflamatórias que a gente tem? Depressão, ansiedade, fígado gorduroso, problemas de memória, Alzheimer, nós temos artrite, artrose, nós temos doenças reumáticas, nós temos uma quantidade enorme de doenças inflamatórias que basicamente têm o mesmo mecanismo de ação. E aí, quem começa a conhecer e se apaixonar pelos óleos essenciais, vai começar a descobrir que essas substâncias, inclusive cientificamente estudadas, elas têm um poder de desinflamar absurdo, que as pessoas precisam conhecer. Elas não precisam acreditar, principalmente os médicos, precisam experimentar, porque o que mostra mesmo cientificamente, está provado, são os resultados. Vamos continuar falando sobre os